Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando o capítulo 20, versículo 11. O ponto 2 diz: Pedro viu a destruição do mundo físico. Esse momento do início do milênio, o início do juízo final, ocorre a destruição do mundo físico, ou seja, a partir desse momento só existirá um mundo espiritual. Então eu comento. A destruição do mundo físico foi descrito pelo apóstolo Pedro como os céus passando com grande estrondo e todo o universo, incluindo a terra, se desfazendo. Segundo Pedro 3,10, ele diz: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ou seja, a revelação do apóstolo Pedro é a mesma de João, capítulo 20, em que ele vê os céus e a terra fugindo da presença de Jesus. O comentário diz: alguns cientistas afirmam que o fim do planeta Terra será com uma explosão do Sol, em que esta estrela crescerá e tragará os planetas Mercúrio, Vênus, Terra e até o planeta Marte. Não há como afirmar que este seja o processo que Deus determinou desde o princípio para o fim da vida física. Ok? Bom, vou explicar isso aqui para vocês. Segundo a ciência, a vida na Terra não existirá para sempre. Por quê? Porque o Sol, ele não é uma luz mágica que vai ficar acesa para o resto da vida, por toda a eternidade. Não. O Sol, eles são elementos, gases queimando, né? Em algum momento, os cientistas dizem que esses gases, eles vão acabar como uma fogueira. Você coloca numa madeira, em um determinado momento, aquela madeira acaba. E esses gases, eles dizem que vai causar uma explosão no Sol. O Sol vai inflar, ok? E, claro, se existir homem aqui na Terra, a Terra ela vai ser totalmente destruída, os seus elementos se fundirão. Por isso que essa descrição dos cientistas é parecido com o que o apóstolo Pedro disse. O comentário prossegue: os cientistas afirmam que este processo ocorrerá em 5 milhões de anos. Mas todos esses cálculos de tempo de existência e fim do Sol devem ser recalculados em breve. O mundo deverá existir por um período pouco superior a 1000 anos. Por isso eu falei 1007 anos depois que a igreja for arrebatada. Nós não sabemos quanto tempo falta para a igreja ser arrebatada, então isso pode ser 1010 anos, 1020 anos, ok? E aqui também eu falei que estes cálculos de existência e fim do Sol, eles devem ser recalculados em breve. Existem cientistas que estão dizendo que a velocidade da luz tem que ser recalculada. Tem um israelense dizendo que ele vai recalcular a velocidade da luz. E quando ele recalcular a velocidade da luz, o tempo de existência do universo, hoje ele é calculado também na velocidade da luz, baseado na velocidade da luz, que hoje eles dizem ser de 300 mil quilômetros por segundo. Eles dizem que em um segundo a luz dá 7 voltas no planeta Terra. Então todos esses cálculos, eles devem ser revistos. É pouco provável que o mundo realmente exista, como eles dizem, há 13 bilhões de anos. O apóstolo prossegue. Nos versículos 11 e 12 ele diz: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, ou seja, o mundo físico, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Veja novamente como ele coloca essa expressão, dizendo que nós devemos nos apressar, ou seja, em sermos vigilantes, vivermos
num santo trato e piedade, ok? E a Terra se fundir, existe sim a possibilidade, como dizem os cientistas, se ocorrer essa explosão do Sol, a Terra vai se fundir, todos os elementos se fundirão, como nós sabemos que o vulcão, ele cospe uma pedra fundida, né, que foi derretida. O conhecimento que possuímos sobre o fim do mundo físico é utilizado pelo apóstolo como um alerta para que os cristãos estejam vigilantes. O apóstolo conclui demonstrando harmonia com o Apocalipse, falando do novo céu e nova terra. Por quê? Porque o juízo final, logo após o juízo final, João verá o novo céu e a nova terra. Então, no versículo seguinte, o versículo 13, o apóstolo Pedro diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Os céus se desfarão, certamente está em foco o céu espiritual e também o céu físico, onde estão as estrelas. Nós sabemos que o termo céu ele é utilizado para descrever até a atmosfera acima de nós, o céu das aves, né? Mas é utilizado também para descrever o universo e também para descrever o local onde hoje habitam os anjos, de onde também os justos, as almas dos justos aguardam a ressurreição. E quando a Bíblia fala em novos céus e nova terra, significa que esse céu e essa terra que hoje existe, mesmo o céu espiritual, tudo será desfeito.